A Bíblia nos revela que há 4.000 anos, um homem adentrou em uma jornada que afetaria o futuro de toda a humanidade, inclusive o nosso. Este homem é Abraão. Abraão era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Surpreendentemente, não havia feito nada de importante na vida. Não foi um grande escritor, rei, inventor ou líder militar. Uma pessoa normal, assim como eu e você. Mas mesmo assim, Deus decidiu se revelar, dando-lhe a oportunidade de fazer parte de um plano de reconciliação entre Deus e a humanidade. Um plano para trazer o homem de volta à comunhão com Deus, perdida há muito na queda do homem, narrada na história da criação em Gênesis. Um belo dia, Deus chamou Abraão e lhe disse: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Neste momento, Deus escolheu um homem, sem nenhuma grande qualificação, para começar um povo para si, um povo exclusivo de Deus. Queria ter uma missão muito especial, a de levar luz de Deus a todas as nações da terra. E Abraão decidiu aceitar este chamado. E este foi o ponto mais importante de sua vida. Nada tão grandioso aos nossos olhos. Ele não fez nada além de acampar no local onde Deus o mandou. Já estão piscando, várias casas se enfeitando.
ver com a história de Abraão? Bem, vamos continuar e você entenderá. Abraão obedeceu ao chamado de Deus e Deus, claro, também cumpriu a promessa. Deu filhos a Abraão e de sua descendência com Sara, um povo foi formado, o povo de Israel. Foram muitos anos para que este povo se estabelecesse como uma nação. Passaram por muitas histórias, por um período de fome, e o livramento veio por meio de José, bisneto de Abraão, que se tornou governador do Egito. Passaram pela escravidão no Egito, e a libertação veio por meio de Moisés, até chegarem à terra que o Senhor lhes havia prometido. Mas este povo não estava sozinho na terra. Tiveram que se relacionar com os outros povos, e assim como em nossos dias, enfrentaram desafios políticos, se aliaram, guerrearam, reis foram levantados e rebaixados. Sim, foram muitas histórias. Mas olhando para a narrativa bíblica deste povo, podemos destacar um ponto central, de extrema importância. Deus sempre buscou se relacionar com o povo e os conduzia. Porém, as pessoas se esqueciam de Deus e pouquíssimas honras eram dadas a Ele. Para que vivessem bem, Deus estabeleceu normas de culto a Ele e para a vida em sociedade nessa nova terra. Mas o coração do povo era duro e por séculos desobedeceram a Deus. Era um povo cruel, desonesto e viviam se corrompendo, explorando necessitados, desobedecendo leis, cultuando outros deuses e fazendo coisas até piores do que os povos pagãos que viviam ao seu redor. Como poderiam ser eles próprios luz para as outras nações nessas condições? Profetas enviados por Deus advertiram constantemente de que se eles não atentassem às suas regras, sua bênção seria retirada. Deus mandaria o povo para o exílio e seriam expulsos da terra prometida. Em meio a cumprimentos e rompimentos de compromisso com Deus, o povo continuou se rebelando e não seguindo suas instruções. E Deus então os entregou cativos nas mãos de outros povos. E Deus cumpriu o que disse. Quem seria agora o seu resgatador? Quem haveria de salvar este povo? Quem tiraria o mal e traria luz e paz aos seus corações e os conduziria a uma vida plena e digna na presença dele?
Ó vem, Emanuel. Quem é este aguardado pelo povo? Aquela promessa que Deus fez se estendia a toda a humanidade. Ele tinha um propósito: resgatar a todos. E o seu plano foi sendo executado a partir da história de um povo. Uma nação como outra qualquer, formada por pessoas que erram, como eu e você. Além das exortações, havia também uma profecia de restauração, dada por Isaías, que dizia que um Salvador viria. O resgatador do povo estava para chegar. Desta descendência nasceria um povo que restauraria de uma vez por todas a comunhão de Deus com o seu povo, mas não somente com eles, o povo de Israel. A possibilidade de restauração da comunhão através deste resgatador que viria foi dada a todos os outros povos da terra, para se cumprir aquela promessa feita a Abraão. E foi há pouco mais de 2000 anos, numa noite escura e sombria, num tempo de dor, de afastamento de Deus pelo seu povo, que um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Um menino concebido de forma miraculosa, nascido de uma moça virgem, no local mais improvável para um rei nascer, uma estrebaria. Chegou sem vestes reais, sem enxoval, e foi envolto em panos, e aconchegado em coxo coberto de palhas. Os únicos espectadores desse milagre foram seus pais, Maria e José, e os animais da estrebaria. Mas Deus logo mandou um recado pelos anjos aos pastores que estavam ali por perto, guardando seus rebanhos. E desde então, o governo das nações está sob seus ombros, e ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Este que nasceu foi Jesus, sobre o qual cantamos hoje. Todo
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A morte foi um preço pago pelo pecado. O sofrimento entrou no mundo quando o homem, lá em Adão e Eva, tomou a decisão de não obedecer ao Criador. E a partir daí, todos pecaram. Sim, todos nós, o povo escolhido para trazer o Salvador, os outros povos, eu, você, não há quem faça o bem. Desde o princípio da humanidade, todos os homens, sem exceção, fazemos algo que não agrada ao coração de Deus. Todos nós extraviamos e temos muita dificuldade para buscá-lo e reconhecer sua soberania sobre nossas vidas. Mentimos, ou na melhor das hipóteses, omitimos verdades, manipulamos informações para nos beneficiar, desobedecemos regras e leis, desrespeitamos uns aos outros, e mesmo assim
Deus não desiste de nós. Em sua infinita sabedoria, sabia que a humanidade por si só não conseguiria cumprir todas as normas dadas em suas leis para nos reconciliar e salvar. E nos deu tempo e exemplo suficiente para entendermos isso. Os personagens bíblicos nos mostram um povo rebelde, tão rebelde como nós. Mas Deus planejou descer ao mundo em nosso resgate. Ele nos garantiu uma vida eterna, sem morte e sofrimento. E para isso se despiu de sua glória, deixou o seu trono e se fez homem. Sem deixar de ser Deus, tornou-se um de nós e veio nos mostrar sua vontade. Veio para todos os povos. Veio para Israel, Egito, França, Estados Unidos, Brasil, Argentina, todos, sem exceção. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Este é o convite constante de Jesus para todos nós. Que cada ser lhe dê lugar, que cada coração se abra para receber sua luz. Que todos os povos lhe rendam louvor e honra.
sustentamos o ensinamento nas Escrituras, que diz que o homem torna-se justo diante de Deus somente pela fé em Jesus Cristo, o Redentor. Crer em Jesus significa reconhecer que somos pecadores, indignos de sua presença e que necessitamos da redenção dada por meio de Cristo. Ao olharmos para o Natal, devemos sempre nos lembrar que o nascimento de Jesus revela a noite na qual a luz chegou ao mundo, para nos iluminar no meio das trevas. Foi ali que Deus deu o seu melhor a nós. A noite do nascimento de Cristo foi a mais iluminada para a história da humanidade. A luz brilhou e tivemos a oportunidade de ter Deus pisando na terra, nos ensinando como viver. Veio dar sua vida em resgate daqueles que o recebem como Salvador. E a história de redenção continua através de nossas vidas, até que Ele cumpra a promessa de voltar ao mundo. A Igreja de Deus, o povo de Cristo, espalhado em todo o mundo, deve proclamar as boas novas de salvação pela fé em Jesus. E hoje
Jesus insiste, bate à porta de nossos corações. Nesta noite, se aceitarmos o convite de Cristo, teremos luz, alegria e salvação.
nós, Jesus o Salvador, a esperança, a luz para a humanidade. Alegre-se toda a terra, já é Natal. Como todos podemos ouvir, ver, experimentar, o Natal é o próprio Senhor Jesus. Ele veio a nós para nos resgatar, porque estávamos perdidos, estávamos sem esperança, e Ele veio para nos tirar desse mundo, desse contexto, e nos conduzir para o reino dele, para o reino da luz. No verso 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Natal, chegou o Natal, houve o Natal, porque o Verbo
encarnou-se. Jesus encarnou-se entre nós, pela ação do Espírito, pela virgindade de Maria. Jesus foi concebido e depois de gestado, foi nascido, amamentado, crescido, como toda criança. Jesus deu a sua vida em favor de nós, em favor de muitos, revelando assim no mundo, de forma máxima, de forma fantástica, extraordinária, o amor de Deus. Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, Deus encarnado, Deus Filho que se esvaziou de si mesmo e, abrindo mão de sua divindade, viveu entre nós, escolheu se entregar, se dar, ser novo, ser servo, tornando-se como um de nós e caminhando em nosso meio, entre nós. O Natal é Jesus. Toda essa história que contamos e que a Bíblia revela desde o início, desde os primeiros livros, desde os primeiros personagens, é para dizer a nós que não tem nenhum sentido se não entendermos que o Natal é Jesus vindo a nós, é Jesus nos dando a oportunidade de termos esperança, de vivermos uma vida onde podemos estar com Ele na eternidade. Nessa noite que cantamos o Natal, noite que narramos o Natal, nós podemos, com Jesus, agarrado a Jesus, ter uma vida totalmente nova, ter uma vida totalmente diferente daquela que estávamos caminhando, para aquela que estávamos nos dirigindo. Esse Jesus que nasceu, não é um menininho, coitadinho, numa manjedoura. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, que fez tudo o que era necessário para que todos nós tivéssemos vida intensa, vida eterna. Jesus é o nosso Natal. Feliz Natal. Que todos tenham um ótimo Natal com Jesus no coração. Feliz Natal.